Saudações, paz e bem a todos. Vamos falar brevemente sobre algumas coisas que deixaram o fim de semana agitado. Bom, internacionalmente, o líder iraniano demonstrou muito bom humor, né? A União Europeia e os Estados Unidos, o oeste coletivo, né, os de sempre, anunciaram terríveis sanções contra o Irã, que ia confiscar dinheiro iraniano e não sei o que mais. Aí o líder iraniano disse que pode ficar com dinheiro, usa para comprar carvão. E o Putin, não sei se vocês viram, também fez um videozinho muito curto, em que está ele e o ministro da Energia simulando que está cortando lenha, né? Só rindo, não tem fala nenhuma, só cortando lenha. Para, tipo assim, né? Para tentar acudir os europeus. E outra, de um ponto de vista mais sério, a Alemanha está derrubando florestas milenares para conseguir lenha. Os alemães estão roubando lenha dos bosques públicos. Essa é a situação. Totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Você vê qual que é o nome? Greta, né? A sueca lá. Não sei o quê. E os verdes alemães, né? A Annalena Baerbock, o ministro lá do interior, que também é do Partido Verde. Vamos acabar com as usinas nucleares, que elas poluem. Primeiro, porque elas não poluem. Segundo, porque elas custaram 100 bilhões de euros. E aí a Alemanha acaba com elas e resolve também, a mando dos Estados Unidos, aceitar a destruição do Nord Stream e sancionar a Rússia deixando de comprar coisas que era a Alemanha que precisava. Você vê, o que está acontecendo na Alemanha, o caos, é culpa dos próprios alemães. Os alemães escolheram isso para eles, certo? E agora estão sendo zoados pelo mundo inteiro. O Irã está vendo, a China está vendo, a Rússia está vendo, está todo mundo vendo a situação que a Europa está. Eu, de fato, gente, eu tenho pena dos brasileiros que estão na Alemanha, na Áustria, sabe, na Suécia. Porque eu sei que tem brasileiro lá, eu vejo alguns programas deles, e em alguns casos a situação está ficando desesperadora. Porque o euro, ele perdeu, desde o início do conflito, ele perdeu 20% do valor. E desde 2008 ele perdeu uns 40% do que valia. Isso se traduz no fato de que quem recebe em euro ficou 20% mais pobre, com a desvalorização. Se você considera a inflação na casa dos 15%, essas pessoas perderam quase a metade do poder de compra. Porque os salários não aumentaram, a inflação está muito alta, em alguns países está acima de 20%, e a moeda está valendo cada vez menos. Isso significa que quem recebe nessa moeda está ficando mais pobre a cada dia. Tudo que essas pessoas necessitam, e necessitam para viver, não é para se divertir, não, está cada vez mais caro. A energia em alguns países aumentou 10 vezes. O gás aumentou enormemente também, próximo disso. 7, 6, 5, 10 vezes conforme o país. Então, qual que é a situação das pessoas comuns que estão vivendo na Europa? Desesperadora, crítica. E quem é o responsável? Quem é o responsável são os próprios europeus, a liderança que eles elegeram. Agora pensa no cidadão brasileiro que está nesses países. Você tem o preconceito contra o estrangeiro. É muito difícil para quem não sabe, não domina a língua completamente. Você tem o desrespeito puro e simples, certo? Não é igual no Brasil. No Brasil a gente acha fofo o jacan falar com sotaque, né? A gente acha fofo o estrangeiro. É desde que seja branco e europeu, né? Se é chinês, se é africano, a gente acha menos fofo, porque nós somos um país racista. Mas o europeu a gente acha fofo. Os europeus não acham fofo quem não fala a língua nativa. Bem, não acham fofo de forma alguma. Então, essa pessoa já sofre com xenofobia, já sofre com racismo, sofre com não saber dominar bem a língua, e agora estão sofrendo com a moeda cada vez mais difícil. Os supermercados ingleses, está cheio de vídeo aí, abundando na internet. Os supermercados ingleses estão prateleira vazia. Você tem água mineral, tempero, só isso. Não tem comida. E é fácil entender por que não tem comida. Porque a Inglaterra, gente, esse é um problema europeu. Quase todos os países europeus.
Os europeus não produzem riqueza. Eu já falei isso nas minhas lives, eu falo sempre e repito, os europeus não produzem riqueza, certo? Eles usam moeda fiduciária, que não tem lastro nenhum, para comprar a riqueza dos outros. Na verdade, eles estão roubando, né? Porque se você dá um papel que não vale nada em troca de um produto que vale muito, você está roubando. Igual a Noruega fez com o Brasil, graças ao Paulo Guedes e o Jair Messias Bolsonaro. Igualzinho. Eles entregaram a riqueza brasileira, petróleo, gás natural, em troca desse papel, que não vale nada, que não está lastrado em recurso nenhum. Foi o que eles fizeram. E isso é patriota, certo? Mas, de toda forma, vamos voltar ao ponto. A Inglaterra, ela importava quase tudo que precisava para comer, para se manter aquecido, quase tudo que é necessário para a vida comum. Ela vivia de banco. Certo? A Inglaterra é um país que vivia do setor financeiro, de serviços, que não produzia riqueza. A verdade é essa, quando você falar o setor terciário é muito importante na economia, você está dizendo, esse país não produz riqueza e vive de enrolar, embromation. É isso, certo? Agora, sem poder importar, não tem mais como, não tem combustível, os caminhoneiros, teve aquele problema lá no começo do ano passado. Então, não tem comida nas prateleiras. Simplesmente não tem comida. E quando tem, quando chega, ela é muito cara, não é para o bolso do inglês comum. Lembra aquela situação que eles viviam mostrando na União Soviética, com prateleira vazia? Venezuela com prateleira vazia? Então, quem está com prateleira vazia e já está fazendo 6 meses é a Inglaterra. Impressionante como a mídia agora não mostra, né? A BBC, que dava plantão para mostrar a prateleira na Venezuela, agora está caladinha, ó. Não tem um pio. Quem está nessa situação agora é a Inglaterra, mas não é só a Inglaterra. Os franceses estão fazendo fila de 5 horas para poder comprar combustível. Por que estão fazendo fila de 5 horas para poder comprar combustível? Porque as refinarias francesas funcionavam com óleo russo, com petróleo russo. E você não pode simplesmente trocar o petróleo de uma refinaria, porque cada petróleo é único. Não dá para você fazer isso, porque na verdade dá, mas leva anos. E você não anda com a gasolina que supostamente vai ter daqui a um ano, não é assim que funciona. Então a Europa está passando por uma situação horrível, mas pelo menos tem uma notícia, vai piorar muito, 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 porque o inverno meteorológico chega em uma semana, certo? Em novembro começa o inverno meteorológico. Novembro, dezembro, janeiro. Uau, aí os europeus sim vão honrar. Sabe o pão, aquele que o Bafomete, né, aquele que é adorado pelo Bolsonaro. Sabe o pão que o Bafomete amassou com a bunda, com o popozão? Vai ser o alimento que os europeus vão conseguir. E é isso que os iranianos estão zoando. É isso que os russos estão zoando. É isso que a mídia chinesa zoa internamente. A China está super bem, não podia estar melhor. Tem o lockdown, que se respeita muito, né? A Europa, inclusive, está passando por um surto de Covid. Enorme, horroroso. A China não, a China está tranquila, está na dela. O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês terminou. Xi Jinping consolidou o seu poder, eliminou as figuras que flertavam com o liberalismo, colocou que recuperar Taiwan é obrigação constitucional, agora não tem essa de negar, Taiwan é parte da China e constitucionalmente tem que voltar a fazer parte da China. Então é um princípio sacramentado, não tem mais espaço para diversionismo. Então a China estabeleceu o seu poder e ainda propôs ao mundo uma alternativa ao Ocidente, que nós falamos na nossa live, né? É o progresso pela paz. Ótimo conceito, excelente conceito. Não vai impor democracia igual os Estados Unidos e a OTAN fazem. Não, progresso pela paz, progresso pacífico. Quer adotar um desenvolvimento do próprio povo de acordo com as tradições e a cultura do próprio povo, os valores do próprio povo, conte com a China. Agora, você pode escolher fazer igual o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão fazendo, virar a cadelinha dos Estados Unidos, entregar nossas riquezas de graça e, em troca, você ter a ajuda do Ocidente para oprimir o próprio povo. Porque aquilo que aconteceu em Juiz de Fora, curiosamente, a cidade onde aconteceu o atentado, é a cara do bolsonarismo, né? Você tem um cidadão com granada dando tiro também de metralhadora na Polícia Federal, certo? É isso, é o bolsonarismo, é isso que o Bolsonaro defendeu originalmente. Ele esperou 6 horas para mudar de posição porque fizeram trekking e viu que pegou mal. Mas a primeira reação é a que conta, não é a que ele está lendo por
16 segundos. Não, é a primeira. Uma notinha lá, provavelmente redigida pelo Carluxo, né? Falando que é um horror, que ele condena. O Bob Jefferson fez uma coisa feia, mas o Xandão, o que o Xandão tem a ver com isso? Ele xingou de tudo quanto é nome, 2 ministras do Supremo Tribunal Federal, sabe? Aquele ódio à mulher. Você, mulher, se vota no Bolsonaro, você está cometendo um equívoco. Eu ouso te dizer. Ele odeia mulheres, ele odeia pobres, odeia trabalhadores, odeia gay, odeia preto, odeia indígena, odeia católico. Mas ele odeia mais que tudo mulher, ele é um misógino. E o fato do maior aliado dele, um dos coordenadores da campanha dele, amigo pessoal dele, Roberto Jefferson, ter falado as atrocidades, os absurdos contra 2 ministras do Supremo Tribunal. Por que ele não falou dos homens? É igual o Bolsonaro. Bolsonaro só cresce para cima de mulher, ele não é homem. Bolsonaro não é homem. Bolsonaro, você é homem? Vem aqui e fala na minha cara o que você fala para a mulher. Experimenta. Experimenta. Não é homem. Quando aquele rapaz chamou ele de tchutchuca do Centrão, o que ele fez? Ele correu. Quem defendeu ele foram os seguranças. Ele não é homem, é um frouxo, não é só um miliciano de 10 três, nós somos governados por um frouxo. E aí quando você vê o Xi Jinping fazendo aquele discurso heróico, forte, poderoso, quando você vê o Ali Khamenei, quando você vê o Vladimir Putin, fala, nossa senhora, é capaz de falar 1 hora. Qualquer um dos 3, fala 1 hora, 2 horas, 3 horas que for preciso, sem errar data, sem errar nome, citando, contextualizando, e nós temos o Bozo. Certo? Quero encerrar pedindo que pensem muito nisso antes das eleições. É o nosso destino que está em jogo.